Ouviu falar da teoria Six Degrees of Separation para networking? Se não, eu vou te explicar agora, mas antes só queria te falar, fica até o final, que no final eu vou te falar alguns erros grotescos que você pode estar fazendo agora no seu LinkedIn que está prejudicando o seu nível de networking. Bem, esse vídeo fala sobre networking. O networking nada mais é do que uma conexão levando a outra e que pode te trazer vários benefícios na carreira. Eu vou te dar alguns exemplos meus. Mas antes, vamos falar de volta sobre a teoria Six Degrees of Separation. Essa teoria diz que você está a 6 níveis de distância, 6 contatos de qualquer outra pessoa do mundo. Por exemplo, Madonna, se alguém conheceu Michael Jackson, o Steve Jobs e tudo mais. Isso é basicamente porque as 6 pessoas que você conhece, conhecem mais 6 pessoas, que conhecem mais 6 pessoas e por aí vai. Então, por isso que eles chamam de 6 níveis de separação, 6 degrees. A Microsoft testou essa teoria e mapeou 30 bilhões de e-mails e mensagens eletrônicas e disse: essa teoria é correta. Por isso, gente, que networking é uma coisa extremamente poderosa, uma coisa que você deve realmente tratar de uma maneira séria. Isso quer dizer o seguinte: todas as pessoas que você conhece na sua carreira, seja no LinkedIn, seja pessoalmente, você tem que causar uma boa impressão. E as pessoas não levam isso muito a sério, né? Como dizem aqui, falam take for granted. Elas realmente não levam a sério. Quando elas conhecem alguém, elas não tentam ir a fundo. Elas querem sempre manter o mesmo grupo de amigos. Às vezes tem grupinhos do trabalho que, gente, não é legal porque te impede de conhecer várias pessoas legais. E também ela te impede de crescer essa impressão e esse seu poder de conexão. Como líderes, quanto mais pessoas a gente tem conexão, mais a gente consegue realizar dentro da empresa. Se as pessoas admiram o que você faz, elas não precisam gostar, mas elas respeitam o que você faz, te reconhecem como um bom líder, elas vão te ajudar. E como que as pessoas vão te reconhecer? Elas vão te reconhecer como líder se elas conhecem mais sobre você. Então você tem todo dia essa possibilidade de causar uma boa ou uma má impressão que vai te ajudar ou não na sua carreira. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu quando eu era extremamente nova. Eu fui chamada para uma entrevista e passei pelo RH, cheguei à entrevista com o gestor, era extremamente nova, 18, 19 anos, ou seja, 20 anos atrás. Não vamos falar sobre isso. E aí eu cheguei e a vaga pedia alemão fluente. E, gente, eu nunca menti, nunca coloquei uma língua que eu não falava no meu currículo. E aí a pessoa, na verdade, era alemão e, tipo, foi meio desastrosa a entrevista. No final, eu fui mandada de volta para RH e tudo mais. E a RH, a pessoa pediu 1000 desculpas, que ocorreu um erro e tudo mais, de uma pessoa que tinha saído, que me chamou para entrevista. Quando eu apliquei para essa mesma empresa anos depois, a pessoa que estava recrutando era a pessoa que pediu desculpas para mim. E eu fui extremamente de classe, eu entendi, entendeu? Não existem pessoas que surtam, ai meu Deus, né? Vai tratar mal e tudo mais. E essa pessoa, na verdade, me abriu portas para depois eu ser contratada, e isso mudou bastante coisa na minha carreira no segmento que eu queria seguir. Isso é bem interessante e foi um networking que eu fiz, sei lá, 5, 6 anos antes e a pessoa lembrou da minha postura e tudo mais. A mesma coisa quando eu morei fora do país a primeira vez, que eu consegui, gente, a maioria dos meus empregos através de alguém que indicava alguém que indicava alguém. Isso eu tô usando exemplos básicos, mas quando você trabalha na área comercial, como eu trabalho compras, ou quem trabalha em vendas e tudo mais, isso é extremamente forte, né? E ainda mais se você quer aplicar para uma vaga no exterior, por exemplo,
uma indicação leva a outra e todo mundo se conhece, as pessoas comentam do trabalho uma das outras, e se você trabalha numa multinacional, provavelmente o que falam sobre você já chegou em alguma outra planta, em algum outro país. Então, é importante realmente a parte de networking, como você se porta. Vamos colocar isso no LinkedIn. E por que eu estava falando de erros? Porque muitas vezes o seu LinkedIn não está mostrando todo o potencial que você tem. E o maior erro no seu LinkedIn hoje, para a construção de networking, para causar uma boa impressão, é o seguinte: se você não souber traduzir o cargo que você deve colocar no seu LinkedIn. A maioria das pessoas colocam o perfil em inglês. Eu particularmente acho melhor, porque você quer que o seu currículo chegue, ou o seu perfil, o seu networking chegue ao maior número de pessoas, e o inglês é uma língua universal. Existem pessoas que defendem fazer na língua local, eu acho que o inglês é bacana, mas você tem que saber falar a língua, ou você tem que saber traduzir. E o cargo é o pior erro que você pode ter no LinkedIn. Eu vou te contar alguns exemplos. As pessoas muitas vezes têm um cargo de coordenador ou de chefe e elas querem fazer uma tradução literal. E aí, ou até cargo júnior, por exemplo, faz a tradução literal e aí, gente, é desastroso. Porque quem mora fora ou quem é estrangeiro olha e fala, isso não faz o mínimo sentido. Se a pessoa te conhece, sabe o que você faz. Então, toma cuidado. A primeira dica que eu te dou é, olha perfis similares de pessoas que fazem a mesma coisa que você em outros países ou dentro do grupo e dá uma olhada como elas traduzem, como essas pessoas traduzem o cargo, tá? O cargo, por exemplo, júnior, existem poucos cargos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que usam o nível júnior, que são, por exemplo, business analyst, por exemplo. Aí eles usam aqui o termo júnior. Mas se você quer, por exemplo, eu vou puxar um pouquinho o lado em compras, que é o que eu tenho bastante knowledge, né? A parte de entrada, um cargo de entrada dentro de compras não é júnior, é associate. Então, presta atenção se você está colocando, por exemplo, comprador júnior, junior buyer, ou buyer junior. Gente, está errado, tá? É associate buyer. Aí, por exemplo, você tem um cargo pleno, gente. Não traduza como plain ou algo do gênero. Se você tem um cargo pleno, é o cargo médio. Você não precisa colocar níveis, né? Então, você coloca buyer, por exemplo, né? E se você tem um cargo sênior, aí sênior é fácil. Agora, coordenador e chefe, a pessoa faz, a maioria tá errado, gente. Tá errado. Por exemplo, coordenador, se você pega e traduz simplesmente coordenador dentro da área de compras, coordenador é a pessoa que converte, por exemplo, a requisição para pedido. E as pessoas acham que aqui é um cargo de liderança. Então elas colocam Purchasing Coordinator, achando que é um cargo de supervisão. E não é, gente. É um cargo assistente, entendeu? Então toma cuidado, olha o seu segmento, olha como os nativos ou as pessoas traduzem para você tomar a decisão correta. Por exemplo, coordenador no nível de liderança poderia ser supervisor, por exemplo. Agora, o pior é quando a pessoa é chefe e coloca chief. Aí é triste, gente. Chief, você usa no C-suite, que é CEO, CFO. Chefe, gente, nunca se traduz como chief, tá? Os cargos de chefe aqui não são muito comuns no exterior. Então, tem pessoas que colocam líder, group leader ou até supervisor, porque abaixo do gerente, normalmente se tem o supervisor ou se tem o líder. Mas chief, se você não é CEO, se você não é CFO, se você não é CEE, você não usa. Isso quer dizer que você, ainda mais se você está num cargo de liderança, um cargo bacana, quer dizer que você não está sabendo como usar a língua ao seu favor.